sem me demorar muito, né? Já deixando claro, esse aqui é um vídeo onde eu vou reagir à coletiva do Fernando Diniz, que foi postada lá na Flu TV, e do Felipe Melo, após a vitória contra o Strongest, né? Deu The Strongest da Bolívia. Então deixa o like aí embaixo, inscreve aqui no canal. Não fui pra coletiva porque eu desço muito tarde, né? Pra coletiva da Conmebol. A coletiva acontece... nos jogos da Conmebol é muito mais interessante ir pra zona mista do que pra coletiva. Vocês já viram pela quantidade de entrevistas que eu consegui fazer e o que eu lancei hoje um pouquinho mais cedo, né? Mas enfim, é interessante a gente sempre ver a coletiva do Fernando Diniz. Vamos ver, e do Felipe Melo também, nesse caso aqui específico, né? Vamos lá. A sua opção pelo Lima nessa escalação inicial, e também pela saída do Marcelo, queria que você explicasse por que ele saiu tão cedo no primeiro tempo. Bom, primeiramente, boa noite. Em relação ao Marcelo, ele não se machucou, ele estava só sentindo um certo enrijecimento na panturrilha. E a gente achou conveniente tirá-lo para não ter nenhum tipo de lesão para frente. Não foi isso, mas não é nada que preocupe. Em relação ao jogo, a equipe se portou muito bem. Notícia boa, né? A gente já trouxe de manhã, mas enfim, bom o Diniz falando isso também. Teve muita posse, uma posse agressiva. A gente finalizou 22 vezes, 11, 24, acho, 11 dentro do gol e ofereceu 2 finalizações no jogo todo. O sistema defensivo, mais uma vez, se comportou muito bem. Quando eu falo sistema defensivo, são os 11 jogadores. E hoje a bola não entrou só uma, mas com esse volume de finalizações que a gente teve, é normal ter entrado mais de uma. Mas o que garantiu a vitória foi o gol que a gente fez e a capacidade de se proteger que o time teve, que foi muito boa. Em relação ao Lima, é um jogador que ele está cada vez evoluindo de uma maneira positiva, todo jogo que passa, cada treinamento. É um jogador versátil, que joga em várias funções, e nos treinamentos ele foi muito bem, e no jogo foi bem de novo, tanto jogando um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, um jogador muito móvel e que dá muitas opções. Lima falou sobre isso com a gente, né? Que ele joga em qualquer função ali, joga de volante, joga de meia, joga de ponta. Eu queria ter ido pra coletiva só pra fazer uma pergunta ao Diniz, que era se ele tem dificuldade na hora de escolher reservas para o Keno. Se ele tem algum outro jogador que ele olha no elenco e fala bem assim, esse aqui tem uma característica muito igual ao Keno. Porque dá a impressão de que o jogo contra os Strongest era um jogo perfeito para você ter um ponta que recebesse bolas em velocidade não, recebesse bolas para não estar no mano a mano, para ir para um contra um, e esse ponta nosso é o Keno. E com o Keno fora, parece que o nosso elenco não tem outro jogador desse tipo. É meio que o Luiz Henrique, na verdade tem outro desse tipo, que é o Marrone, mas que não tá jogando, tô falando de estilo aqui, não de qualidade, né? Boa noite, Fernando, boa noite, Felipe, parabéns pela vitória, Caio Bloch do Super Esporte. Gostaria de perguntar para vocês sobre a atuação de hoje. O Strongest ofereceu um pouco mais de perigo, embora não tenha concretizado em finalizações, as bolas longas, sempre procurando uma das duas laterais para buscar o zagueiro, sair um pouco e adiantar as linhas. Em compensação, o Fluminense fez 22 finalizações, como você falou, mas o Fluminense sofreu um pouco mais, deu um pouco mais de espaço do que nos últimos jogos. Queria entender por quê, se você observou a mesma coisa e por quê. E do Felipe, queria saber se a arbitragem em algum momento influenciou no jogo. O técnico do Strongest acabou de dar a coletiva dele, reclamou bastante, disse que alguns lances o árbitro favoreceu o Fluminense, disse que o gol saiu em um lance onde não foi escanteio. A cara do Felipe Melo é muito boa. O jogo não foi falta no Nino. Queria saber a sua opinião, já que você estava no campo. A cara do Felipe Melo é muito boa. Boa noite. Eu não falo por hábito nem por bem nem por mal. Não costumo falar de arbitragem. A não ser que seja realmente algo grotesco, um erro grotesco, né? Mas, enfim. Agora eu vou até responder essa pergunta. Eu não vejo o Fluminense deu espaço para o The Strongest no momento, não. A gente sofreu, eu acho que eu vi outro jogo. Sinceramente, eu não concordo com aquilo que você acabou de falar, não. Acho que o Fluminense se comportou muito bem de forma defensiva, né? Não oferecendo nenhum espaço para eles tentaram sim algumas bolas longas, e nós ali na defesa, tanto o André também chegando para ajudar, né? Quando o Nino saía, eu fazia a cobertura do Nino, quando os dois saíam, né? O André também vinha fazer a cobertura. Então, tudo aquilo que a gente treinou, a gente, de fato, nós efetuamos dentro de campo.
Eu não acho, vou interromper o Felipe Melo, desculpa, Felipe. Eu não acho que o Fluminense deu espaço pro Strongest, não. Acho que a gente teve ali 10 minutos, eu discordo do Caio na pergunta dele. Eu acho que a gente teve 10 minutos onde o Fluminense deu campo pro Strongest. O Fluminense deu campo. Até numa das entrevistas, não sei se é o Samuel ou se é o Lima, que fala que o Fluminense abaixou a linha. Deu campo pro Strongest e eles souberam aproveitar. Inclusive na Bolívia, eles estão falando sobre isso. Cara, talvez era pro Strongest ter jogado dessa maneira, que voltou pro segundo tempo, etc., mais vezes. Eles pensam disso mais vezes no sentido de mais tempo dentro do jogo. Não era pra ficar... Então, assim, eu não acho que deu espaço. E pelo contrário, acho que a bola longa foi até algo bom do Fluminense. Eu normalmente sou a favor de tirar o Felipe Melo, botar o André na zaga, né? O Fluminense vai ter campo pra jogar. Só que o fato da quantidade de vezes que o Strongest estava lançando bola pro Triviero, pro Isnaldo, e às vezes até pro Arrascaeta também, mas principalmente pra esses dois, que tem mais corpo, e o Felipe Melo tava chegando primeiro no combate, o Nino tava chegando primeiro no combate, tava tendo um combate muito físico e aéreo, e eles estavam ganhando tudo, eu não achava que era um jogo, por exemplo, pra botar o André pra zaga, por exemplo. Eu acho que a alternativa que eles tinham era realmente bola longa, e nós estudamos isso, né? O professor fez com que nós tivéssemos visto o vídeo, tomou a resposta do Nino, de forma bem cansativa, né? Foi o nosso treino do dia, a gente viu bastante vídeo e a gente viu como o The Strongest realmente costuma fazer bola longa. E não à toa o número 9, o atacante do The Strongest, que é um atacante... Na verdade é o 11, né? Triviero. Forte. Ele nem vinha disputar bola, ele vinha no corpo, porque é um cara que sabia proteger bola, né? Então, assim, em nenhum momento eu vejo que o Fluminense deu espaço para o The Strongest, não. E nos defendemos bem, sim. E, de fato, poderíamos ter feito mais gols. Mais 1-0 na Libertadores assim, são 3 pontos, é o que importa. E eu, para ser bem sincero, assim, o Felipe Melo falando, eu até prefiro ganhar um jogo assim de 1-0. Claro, pudesse 5, entre 1 e 5, eu prefiro ganhar de 5, mas 1-0, sem dar espaço para os caras, sabe? Para mim é espetáculo, e assim, não tem soberba, a gente continua com humildade, sabendo que cada jogo é muito difícil. Acabei de ver agora, o Inter ganhou um time venezuelano de 1-0, gol no último minuto. Né? Então, assim, Libertadores é difícil, hoje em dia não existe bobo no futebol. Tirando essa última frase genérica do Felipe Melo, a frase que ele falou é uma merda, mas eu consigo entender a lógica ali. Prefiro ganhar de 1-0 do que de 5. É óbvio, essa frase é uma merda. Ninguém prefere ganhar de 1-0 do que de 5. Acho que a lógica ali dele é tipo assim, prefiro ganhar de 1-0 sendo soberano no jogo, do que se a gente tivesse feito 3, 4-0 e tivesse jogado mal, entre aspas, né? Tivesse dado muito espaço. Acho que é isso que ele quer dizer. Eu também, eu não sei da tua análise, de onde você tirou para falar que a gente cedeu mais espaço que outras partidas. Você acha que a gente cedeu mais espaço, menos espaço hoje, ou mais do que o... Aí é horrível. Quando começa a discutir, tipo assim, a pessoa que recebeu a pergunta começa a fazer pergunta, além do som ficar uma bosta, fica um negócio complicado. Mas assim não deu espaço. Os caras deram 2 chutes ao gol. Acho que acho que só vai achar bom de que for nenhum chute, pô. Não, mas se você falou que a gente deu mais espaço... Eu queria ver se tivesse sido 4-0, que o jogo, a produção foi para 4-0. Se esse tipo de pergunta caberia. Eu não achei que o time, assim, uma hora ou outra, o cara, estamos jogando contra um time. Os caras chutaram. Eu estou falando da tua análise, que você falou que a gente se deu mais do que com os outros times. O Flamengo, o Paysandu, eu achei que foi diferente. Os caras deram um chute lá, a chance mais perigosa dos caras, o cara deu um chute lá no meio do campo, lá, na intermediária. Eu não vi assim, aí teve uns contra-ataques, normal, os caras tiveram 2, 3 contra-ataques no jogo, que foi o que eles tiveram. Então, eu achei que o time defensivamente foi o Felipe, o Nino, estava muito atento e a gente estava com o time lá em cima o tempo todo para produzir. Tirando os 10 primeiros minutos, que o time não estava lá em cima e o Strongest jogou melhor. Jogou melhor no sentido de conseguir produzir. Teve campo para jogar e botou as manguinhas de fora. Novamente, eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo aí com as duas análises, né? O Fluminense deu mais espaço do que... Não, mas o Fluminense teve 10 minutos onde o Fluminense deu campo para a equipe do Strongest. E o Strongest soube o que fazer com esse campo. Produzir com chance grande de fazer gol. Em determinado momento do segundo tempo, a gente cedeu um pouco de espaço, que até discordo, assim, que a chance mais perigosa, que foi o chute fora da área, a gente deixou os caras circular a bola, deixou o cara chutar achando que não ia acontecer nada. Eu não sabia que o Diniz ia concordar com a minha análise. Então, em relação à tua análise, eu
eu discordo bastante da análise de achar que a gente... O que a gente fez de melhor hoje foi se proteger, porque assim, a gente teve um volume de finalização grande, mas pecou por detalhe de cruzamento, de finalização. Então a gente se garantiu justamente pelo fato do sistema defensivo ter sido muito bem. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de pergunta, porque assim, parece que fica esperando acontecer alguma coisa que não aconteceu. O jogo eles podiam ter feito o gol. Uma hora pode não acontecer gol no jogo. O cara dá uma arrancada lá, acerta um cruzamento, uma cabeçada, e aí a gente ia voltar a esse tipo de questão, aí volta tudo à tona, aquele negócio. Eu acho assim que o resultado, se fosse 4-0 o jogo, talvez essa pergunta ela ficaria meio fora de contexto. Mas o jogo ele acontece independente do resultado. Você fala assim, a gente deu assim, porque eu estou pensando na tua pergunta. Estou aproveitando que ganhou, porque é uma coisa que eu discuto toda hora com vocês para a gente analisar o jogo. Assim, a gente sofreu, o Fluminense não sofreu por conta de contra-ataque. Os caras assim, o cara tem 100 minutos de jogo. Os caras que acharam 2 ou 3 contra-ataques, falaram que a gente sofreu, os caras tentaram. Seria mais justo falar assim, o Fluminense foi assim, extremamente bem nas tentativas de contra-ataque do Strongest. Foi muito mais isso do que isso que você colocou. Essa é a minha opinião. Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Para o Fernando, parabéns pela vitória. Para o Diniz, é um cenário que o Fluminense pode encontrar algumas outras vezes na temporada, porque o Fluminense é um time que tem esse controle da posse e tal, de um time jogar muito fechado contra vocês aqui no Maracanã. O que de lições vocês conseguem para tentar, nas próximas, alguma facilidade maior para conseguir chegar aos gols? E para o Felipe Melo, o Fluminense não jogava pela Libertadores aqui no Maracanã, com o público, né, desde 2008. A importância da torcida, da conexão com a torcida, que você sente que pode empurrar mais o time aí nessa campanha aí que a torcida está esperando muito esse ano. Boa noite. Bom, a torcida ela é o combustível do clube, né? E automaticamente, quando a torcida ela lota o estádio, quando a torcida vem, automaticamente eles demonstram a confiança em nós, atletas, em nós que fazemos parte do Fluminense. E a gente já começa o jogo, né, sabendo que nós temos o torcedor a nosso favor. E isso é muito importante, né? Eu vi algumas notícias antes de começar o jogo e eu vi que o Fluminense, né, quando jogou, estava na época da pandemia, então o torcedor não podia vir apoiar, ficava de longe, né? Então, assim, eu me sinto um privilegiado, né, de poder fazer parte desse momento, parte desse clube, né? E não tenho as dúvidas de que essa conexão é muito importante para nós, atletas, e nos ajuda ainda a ter esperança de que grandes coisas vão acontecer esse ano. Então, eu vou seguir na linha eu acho que a gente vai encontrar times com linhas baixas, mas o Fluminense jogou muito bem hoje com a linha baixa. A gente pode melhorar. Hoje, se faz o que a gente tem que melhorar? Um pouco mais de capricho, talvez, para a gente conseguir colocar as bolas, as chances que a gente criou dentro do gol. A gente entrou e a gente ficou muito tempo com a bola no campo de ataque e cedeu muito pouco contra-ataque. Então, a gente criou muito. E o time que marca muito bem. Os caras marcaram com 9 caras praticamente da entrada da área para trás. Então a gente teve chute fora da área, teve chute dentro da área, teve entrada pelo lado direito, principalmente com áreas, principalmente no segundo tempo, teve entrada do lado esquerdo, teve escanteio, um monte. Aí hoje, eu falo assim, a bola aqui, então a gente discute de novo. Se tivesse sido 3-4-0, e assim, descobriu a fórmula de jogar. Não, a bola não entrou hoje do jeito que ela deveria ter entrado. A gente pode melhorar, mas longe de ter sido uma partida ruim do Fluminense ofensivamente. E eu vou... Assim, vamos lá. E o CSA 2019, a diferença é que lá só a bola... Não, tem evolução de trabalho. Falei isso no meu pós-jogo, tá? Um pouquinho disso que o Diniz tá falando, de que o Fluminense hoje, no caso ontem, pra vocês estão vendo o vídeo, achou uma alternativa de ganhar o jogo. O Samuel Xavier e o John Arias entrando o John Arias cruzando a bola pro meio da área, tava dando certo? Não. A única que deu, o Samuel Xavier cabeceou impedido. A tabela resultando numa finalização do Samuel Xavier. O goleiro pegou 3. O chute de fora da área. O Fluminense é um time que chuta muito pouco, porque normalmente tá todo mundo à frente da linha da bola. Então, se você chuta de fora da área e a bola espirra no atacante, o atacante tá de frente para pegar a bola sem ter mais nenhuma contenção. O Fluminense acaba chutando menos ali, né? Quem acaba chutando mais são os pontas, né? Que estão pelo lado. Se ele chutar e esbarrar, o volante tá ali ainda. O Fluminense achou um jeito de ganhar o jogo. Um cruzamento pra área e o zagueiro cabeceando, se livrando da marcação, e achou uma forma de ganhar o jogo. Tem várias formas. Hoje não teve o Germancano,
fazendo gol, não teve o John Arias fazendo um belo cruzamento, não teve o Ganso achando um passe genial pra alguém entrar cara a cara, não teve os laterais indo no fundo, rolando a bola pra trás, não teve, beleza, teve um cruzamento pra área e fez o gol, assim, achou uma forma, e mais, teve sempre mais próximo de fazer o gol do que de tomar, tirando os 10 minutos iniciais, onde eu acho que poderia ter tido um problema, e os jogadores inclusive concordaram com isso também. A bola hoje não entrou, a gente podia, assim, se fosse falar, foi uma coisa de ajuste técnico ali, um pouco de caprichar um pouquinho no preenchimento da área, talvez, para facilitar um pouco mais os gols. Mas eu gostei da partida que o time fez. Boa noite, Diniz. Boa noite, Felipe. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Felipe, você é um cara que a gente percebe que é muito obcecado por títulos, é multicampeão na sua carreira, mas continua sedento por títulos. E a torcida do Fluminense parece estar muito sedenta por essa Libertadores. Tem até um canto novo, né, pedindo para conquistar a Libertadores da América. Como vocês, dentro de campo, recebem essa motivação do torcedor e de que forma você, que é uma liderança desse grupo, pode contagiar os seus colegas de trabalho em busca também dessa obsessão de conquistar a Libertadores? E para você, Diniz, entre aqueles favoritos, o Fluminense é o único que já começou vencendo e hoje manteve o 100% de aproveitamento. Qual o passo que o seu time dá com essa vitória hoje aqui no Maracanã em busca desse melhor rendimento na Libertadores? Obrigado. Então, boa noite. Eu penso que essa contagiar é no dia a dia, né? Chegando para treinar, trabalhando, mesmo em dias difíceis a gente está ali, a gente não deixa a fé esmorecer. Acho que isso é o contagiar do dia a dia, isso é o mais importante. E assim, o sonho do torcedor é o nosso sonho. Quando sonhamos juntos com outras pessoas, dificilmente não se concretiza. Uma hora vai concretizar. A gente tem que continuar trabalhando, né? Continuar com humildade e continuar sonhando. Né? Eu, no último clube que eu joguei, eu cheguei também e sonhava muito em poder conquistar essa Libertadores. E também tinha um canto da torcida lá falando de conquistar a Libertadores, que era uma obsessão. E agora eu chego num clube que também é uma obsessão a Libertadores. Por que não? Sonhar é grátis. Nós temos demonstrado realmente que nós somos capazes, que nós podemos, né? E a gente sabe que a caminhada é longa, mas a cada dia que passa, o trabalho faz com que a gente consiga sonhar e consiga ter esperança, como eu falei há pouco, de que grandes coisas vão acontecer nessa temporada, se Deus quiser consumar realmente essa Libertadores, que o Fluminense merece, a torcida do Fluminense merece, o clube merece uma taça tão importante como essa. Eu acho que assim, a gente fez 2 boas partidas da Libertadores, como fez no Carioca, e uma boa estreia, principalmente no segundo tempo, diante do América. Eu acho que é um contínuo. Né? Não dá pra, eu não separo muito as competições. A gente trabalha para poder vencer o próximo jogo, fazer da melhor maneira possível o próximo treino. Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, de encarar todos os adversários de uma maneira bastante firme, com bastante humildade, que é o que a gente tem feito. Porque são 3 competições extremamente difíceis, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Não tem jogo fácil, a gente tem que procurar jogar no nosso limite, contar principalmente aqui em casa com o apoio do nosso torcedor, a direção está procurando nos dar também, nos oferecer as melhores condições para que a gente possa conseguir, em todos os jogos, reunir as melhores condições possíveis para fazer bons jogos. Boa noite, Diniz. Boa noite, Felipe. Obrigado, gente. Encerrando a coletiva. Assim, eu vou... Essa última resposta do Diniz, o Diniz tem razão, e eu na verdade, o que eu tava pensando é o seguinte, eu tava anotando aqui um negócio, tava pensando o seguinte. Vamos lá, o mais provável é que o Fluminense não ganhe as 3 competições. Vamos trabalhar aqui dentro de um cenário realístico, sonhador, né, como o Felipe disse, de graça. Acho que a gente vai ganhar... Cara, ganhando uma dessas competições, a gente tá feliz. Óbvio, a gente quer que seja Libertadores, mas ganhando uma, a gente tá feliz, voltar a ser campeão e etc. A gente vai ser eliminado em outras 2. Considerando que o Brasileirão você não é eliminado, é o único, talvez o único desses em que ser segundo lugar é uma alegria, né? É no Brasileirão. Em todos os outros significa que você perdeu. No Brasileirão você pode ser segundo ganhando muito, né? Ganhando mais do que perdendo. A gente vai ser eliminado, vamos dizer que a gente seja campeão do Brasileiro. A gente vai ser eliminado uma hora em Copa do Brasil e em Libertadores. Vai ter um jogo que a bola não vai entrar, que o Fluminense vai ter jogado mal, que o adversário vai ser superior, que o adversário vai ter um super craque que vai decidir o jogo. Uma hora isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque tem outros 4, talvez 5 times no Brasil que estão sonhando com a mesma coisa. Que estão pensando, no Brasileirão pode ser que não dê, mas na Copa do Brasil a gente vai ser campeão. E vai ser, porque o outro time vai ser campeão,
Se a gente não for campeão das 3 coisas, outro time vai ser campeão e outro time vai ganhar a gente. Então, a gente tem que estar preparado também, né? Não pode entrar na maluquice. O time tá jogando bem, é líder em todas as formas possíveis, tá bem em todas as competições possíveis. Uma hora pode dar algum problema? Pode, porque o nome disso é futebol, né? Afinal de contas, já falei isso aqui algumas vezes. Por isso que se chama futebol. Entendeu? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.